Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Eduardo, da Organize Meu Condomínio. Prazer receber todos vocês aqui para a gente começar nosso bate-papo. Deixa eu só chegar na minha tela aqui. Pronto. A gente sabe que esse nosso mercado condominial é um mercado com muitos problemas, muito complexo, e por muitas vezes a gente se depara por situações com pouca ética e pouca transparência. E o nosso objetivo aqui do Organize Meu Condomínio é revolucionar esse mercado, né? Trazendo mais transparência, economia e eficiência. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso a partir de três pilares: educação. Então, na nossa vertical de educação, a gente tem cursos para síndicos, que a gente tem um curso de manutenção, um curso de inteligência artificial, e agora a gente está preparando um novo curso de gestão financeira para síndicos. Na área de conhecimento, a gente tem o nosso grupo do WhatsApp, são mais de 600 síndicos que todo dia trocam experiências entre eles e sempre tem alguém pedindo ajuda e alguém ajudando o colega. E na parte de tecnologia, o Organismo Meu Condomínio é uma plataforma que a gente costuma falar que ela é uma plataforma full service para o síndico. Então lá nós temos registro de encomenda, visitante, controle de manutenção e também a parte de gestão financeira. Falando de gestão financeira, vou aproveitar esse nosso bate-papo para apresentar para vocês uma nova parceria nossa, que é com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é nosso novo parceiro. A gente tem um gerente de contas exclusivo para atender nossos clientes, taxas especiais para os nossos condomínios. A gente tem integração direta com o extrato do banco, então a gente faz todo o fluxo de caixa em tempo real, emissão de cobrança e também a busca do DDA. Então você não precisa mais ficar lançando boleto na plataforma financeira para receber as cobranças. E também tem a parte de integração com o Cefaz, que é a Secretaria de Fazenda, e com as prefeituras. Então você também não precisa fazer lançamento de nota fiscal. Com isso, a gente junta todas as pontas para ter uma gestão transparente. Nota fiscal, a cobrança, contrato, tudo numa plataforma só. E com essa nossa nova parceria com o Banco do Brasil. Aqui tem um QR Code para quem ainda não nos conhece. Por aqui consegue ir para o nosso site e saber mais sobre nossas soluções. A Cíntia está aqui conosco, ela é da Enel e ela vai falar para a gente sobre mercado livre de energia. Cíntia, todo mês a gente coloca na nossa comunidade um tema, na verdade, dois temas para o pessoal votar. A partir desse voto do tema, a gente busca no mercado um especialista para trabalhar, para conversar conosco sobre esse tema. E esse mês é Mercado Livre de Energia, que é um tema super novo, super complexo e muitas dúvidas. Então, ninguém melhor do que você, que é da Enel, para explicar para a gente. Então, eu vou transferir a apresentação para você, sair contigo. Obrigado pela participação. Olá, boa noite a todos. Eduardo e Cláudia, obrigada pelo convite. Foi muito bom, assim, eu acho que é bom a gente também apresentar esse outro lado da Enel, porque como a gente fica locado em São Paulo, todo mundo acha que a gente tem só a distribuidora, né? Então, assim, não, nós temos a área de trading também. E é muito bom a gente poder mostrar também o serviço da trading, ele é bem diferenciado. Então, diferente da distribuidora, que é um serviço massificado, né? Que não tem como a gente falar, a distribuidora eu liguei e ele não atendeu. É muito diferente, né? A gente fala de milhões e milhões de clientes na distribuidora e na trading é um serviço muito mais personalizado. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês sobre a Enel Trading e sobre a Enel no mundo, tá? Para vocês entenderem o porte que é a Enel e o quanto a gente é uma empresa segura e totalmente confortável aí com essa questão de mercado livre também. Estou compartilhando minha tela aqui, eu acho que agora está todo mundo. Vocês estão vendo? Sim, agora sim. Então, aqui falando um pouquinho da Enel, tá? Hoje a gente está presente em mais de 30 países. A gente tem mais de 65 mil funcionários, a gente tem uma capacidade instalada de mais. A gente consegue suprir 11 milhões de residências por um ano, tá? Isso tudo de geração que a gente tem dentro da nossa carteira.
Por que que eu falo um pouquinho sobre a geração de energia, tá? Eu falo um pouquinho para demonstrar também de onde vem a nossa energia que a gente passa para os clientes do Mercado Livre. Então, o trading, a gente fala que a gente tem que se assemelhar a mais ou menos uma bolsa de valores, né? O valor da energia ele sobe e desce todo dia. Então, a gente tem um valor, uma proposta, a gente manda com validade. Então, tem N fatores. Então, eu explico um pouco sobre a geração do que a gente tem no grupo, tá? E um pouco da robustez do grupo. Então, além da gente ter a geração, a gente tem a parte de distribuição. Hoje a gente está presente em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. A gente tem uma geração nossa mesmo, né, de energia renovável de mais de 6 mil megawatts médios. Então, assim, é um volume extremamente alto. E a gente tem clientes em todos os estados, menos Roraima, que ele não está interligado, né, no sistema nacional de energia. Então, eu tenho um condomínio que ele é no Rio de Janeiro, eu não posso migrar com vocês? Pode. Você pode migrar no Brasil todo, tá? Tirando Roraima, você consegue migrar. Então, a gente hoje está uma das 3 maiores comercializadoras de energia do Brasil. Então, além da distribuidora, a gente também está nessa área de comercialização para consumidor final, tá? Aqui a gente fala um pouquinho da nossa energia, que tem muita gente que fala, da onde vem, como é o Mercado Livre, como vocês fazem, né? O Mercado Livre, o que é? A gente tem, o nosso foco são consumidores que estejam ligados em média e alta tensão. Então, quando eu estou falando do Mercado Livre, eu falo que eu tenho tanto a geração para suprir também, mas eu também faço trading com outras casas. E a gente tem um volume imenso de energia, né, de geração própria. Então, isso traz uma segurança muito grande para o cliente. Aqui eu vou mostrar como começou. O mercado ele começou bem tímido, tá? Então, assim, diferente acham que é um mercado muito recente, é um mercado muito novo. Não é. Ele nasceu em 98, mas foi um mercado que ele começou muito tímido. Por quê? Ele atingia consumidores muito maiores. Então, o mínimo que tinha que ter uma demanda de 500. Então, assim, quando você faz essa peneira dessa demanda de 500, todos os consumidores que têm 499 já não podem migrar. E a partir de 2024 foi um grande marco, porque o que a gente acreditou? A ANEEL entendeu que todo mundo tem que ter liberdade para negociar a própria energia. A gente sabe que a energia está entre os 3 maiores custos de uma empresa. Normalmente, a matéria-prima, funcionário e energia. Então, assim, a gente entende, né, entendeu minha audiência que esse mercado vai expandir. Em alguns países, como Portugal, por exemplo, você contrata energia no Mercado Livre como se fosse uma empresa de telefonia. Então, você faz um contrato com a Vivo, por exemplo. Isso acontece em alguns países já. E o Brasil, a gente está caminhando para isso. Então, ele estava um pouco tímido, assim, a gente fala que ele começou engatinhando, mas ele está numa expansão absurda. Então, a partir de 24, esse marco é muito para isso, é para atingir o consumidor que esteja ligado em média tensão. Então, você me fala, eu tenho um condomínio pequeno, tá, mas ele tem um medidor aí, ele é ligado em média tensão. O que quer dizer ele está ligado em média tensão? A grosso modo, a gente pode falar, quando você abre a sua fatura, tem uma demanda contratada? Se tiver uma demanda contratada de 40, pronto, você já está apto a migrar, tá? Então, isso é um benefício muito grande para o condomínio, porque eu sei que tem que reduzir custo, eu sei que é uma tecla que todos batem, precisamos reduzir custos. E o Mercado Livre é uma ótima opção para isso, tá? Quando você fala do Mercado Livre, você fala assim, o que que muda? Por que que vocês têm um preço de energia muito mais baixo do que o da distribuidora? O que que acontece, tá? Quando você está ligado na distribuidora e consumindo a energia da distribuidora, ela tem uma tarifa. Essa tarifa da distribuidora, ela é formada por milhares de encargos e um preço de energia que a distribuidora comprou uma energia a longo prazo. Então, vamos supor, a Enel Distribuidora fez também um contrato com a usina de Belo Monte.
por exemplo. Só que os contratos das distribuidoras, no geral, todas do Brasil que eu estou falando, os contratos eles são muito longo prazo. Então, eles têm inflação todo ano. E aí, o que acontece? Quando você faz um mix de preço, a conta não fecha. Isso tem que passar para o consumidor. Então, quando o consumidor, ele é atingido por isso. Se você pegar uma tarifa da distribuidora, ela é o dobro do Mercado Livre. Por que que ela é o dobro? Porque ela é um mix de preço. Você fala, ah, a distribuidora ganha muito dinheiro com energia. Não ganha tanto. Onde que a distribuidora efetivamente ganha? Na parte física, tá? Então, é como se você, o que você efetivamente paga que ela gera lucro para a distribuidora é a parte física. A tarifa de energia, ela é muito alta para a distribuidora também, tá? E no Mercado Livre, não. O que que a gente faz? Você vai negociar com a gente o valor. Então, você sabe quanto você vai pagar, você tem uma previsibilidade de custo, você sabe quanto você vai pagar a energia em 2029. E isso é a melhor coisa. Quando você quer ter previsibilidade de custo, você saber quanto você vai pagar em 2029 é maravilhoso. A única coisa que vai incidir vai ser IPCA, que é o que a gente trabalha aqui. Então, você sabe que vai ser, vamos supor, R$ 200 com inflação, IPCA. Pronto, é isso que você vai pagar, tá? Diferente da distribuidora que você fica à mercê da tarifa dela, tá? Outro ponto que é muito importante a gente falar. No Mercado Livre, vocês conseguem, por exemplo, ter exatamente a mesma tarifa de energia para qualquer hora do dia. No mercado cativo, não. A gente, em São Paulo, das 5 às 8, é uma tarifa que é quase 3 vezes o valor da tarifa fora ponto. Então, é outro benefício muito grande, tá? Os clientes, eles escolhem. Então, você vai escolher o seu fornecedor e você vai fazer um contrato direto com o seu fornecedor, que é o que acontece na trade. A gente faz um contrato, por isso que a gente até fala, é a mesma empresa, somos o mesmo grupo, mas como se fôssemos primos, entendeu? É um atendimento personalizado. Aqui os benefícios que a gente pode falar que eu falei, a previsibilidade de preço. Então, você sabe quanto você vai pagar. A gente faz contrato, então, assim, o mínimo eu quero um contrato de 3 anos. A gente faz um contrato de 3 anos. Você escolhe o período, quando você está no Mercado Livre, você escolhe o seu período de contrato. Diferente da distribuidora, tá? É, Além disso, a energia, ela não tem incidência de bandeira tarifária. Então, a gente vê que o ano de 2023 foi um ano totalmente atípico. Não teve nenhuma bandeira amarela, bandeira vermelha, escassez hídrica. No Mercado Livre, isso não atinge. Então, o cliente que já está migrado, para ele tanto faz se está uma bandeira de escassez hídrica ou uma bandeira vermelha no mercado cativo. Só que, quando a gente vai fazer um comparativo, livre versus cativo, nesse comparativo a gente mostra qual economia o cliente teria. Então, assim, hoje você está ali no cativo, mas você pode migrar para o livre, então eu faço um percentual de economia. E no Mercado Livre você sempre vai estar mais barato, a não ser que você tenha algum benefício com a distribuidora, tá? Então, assim, a gente consegue, além de tudo, a gente faz no Mercado Livre, a gente pega o seu consumo dos 12 últimos meses. Eu vou lá, vejo quanto que você consumiu de energia. Ah, então tá. Então o seu consumo médio é tanto. Não vai te faltar energia, você não vai ter energia cortada. A distribuidora não pode retalhar o cliente que migrar. Até porque a distribuidora, é o que eu falei, a distribuidora não ganha dinheiro com a tarifa de energia. Ela ganha dinheiro com a instalação. E você vai continuar ligado na distribuidora. Então, a grande diferença do Mercado Livre, além no dia a dia, se vocês perguntarem o que que é, o que que eu preciso fazer, qual custo eu tenho, que investimento que eu preciso, não tem investimento no Mercado Livre. O que tinha, que ainda alguns casos tem, mas são poucos, é uma adequação do medidor. Essa adequação, com essa expansão de mercado, ela já está sendo muito mais simples. Então, o que a gente está fazendo? É uma adequação online, é uma troca do sistema. Então, a própria distribuidora internamente tira lá, de cativo, agora você é livre. E isso não gera custo para o cliente, tá? Então, no Mercado Livre, além de tudo, você não tem investimento. Então, quando a gente fala com o cliente,
O cliente fala, eu estou querendo colocar solar aqui, por exemplo. Tudo vai depender do apetite do cliente para o investimento. Eu tô apto, eu quero investir realmente, quero fazer uma usininha, quero ser uma produtora, eu quero. Você pode fazer tudo isso, mas você está apto, você está, quero investir, eu tenho que investir, ou você só quer ter um selo de energia renovável. Esse selo de energia renovável você pode adquirir no Mercado Livre. Então a gente também comercializa esse selo. Esse selo, tem muita empresa que pede, porque fala, eu preciso fazer aquela questão do ESG, eu preciso mostrar para os meus clientes que eu tenho essa energia renovável. Então, o Mercado Livre é o melhor dos benefícios, porque você vai ter economia e ainda tem essa certificação de energia limpa, tá? Aqui a gente fala um pouquinho, né? O Mercado Livre, eu só posso ser varejista, eu só posso ser atacadista. O que é isso? Quais são os certificados? Então, o certificado de energia renovável, é isso que eu falei para vocês. A gente consegue certificar que a energia que você consumiu é uma energia limpa. Então, você consegue ter esse marketing. Consumimos energia renovável, tá? A gente só gera esse certificado para consumidor que a gente efetivamente vende energia. Quais as diferenças entre a modalidade? Uma empresa entrou em contato comigo, me ofereceu um atacadista. Qual que vale mais? O atacadista, o varejista? Qual que vale mais? Hoje, com a expansão de mercado, para você migrar, se você tem 40 de demanda contratada, você tem que migrar obrigatoriamente na forma varejista. O que é a grande diferença? O atacadista você tem que ser um agente na CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Você precisa ser um agente. Você precisa saber, a CCE precisa enxergar você como um consumidor. Isso vai te gerar obrigação, você vai ter que pagar um emolumento para aderir à CCE, você vai ter que deixar um valor no Banco Bradesco Trianon, você vai ter que pagar uma empresa, alguma coisa, faça sua gestão. Então, teve sobra de energia, teve falta de energia, você precisa fazer esse mês a mês, né, um balanceamento. O varejista não. Então, o varejista ele chegou para realmente simplificar a vida do consumidor. Então, o varejista, a empresa que vai representar vocês, ela vai fazer tudo. Então, você não vai nem saber o que está acontecendo. O que que a gente faz? Hoje, vamos supor, esse condomínio está no mercado cativo. A CCE não enxerga o condomínio como um consumidor de energia. Mas quando o consumidor, esse condomínio vai para o Mercado Livre, ele vai sair do perfil da distribuidora e ele vai para o perfil da trading. Então, o condomínio do João vai sair do cativo, que a CCE não enxerga, e o condomínio do João, ele vai para baixo da Enel Trading. E eu sou responsável e eu tenho que cumprir com as obrigações por você, condomínio. E o que o condomínio vai ter? Nenhuma obrigação perante a CCE. A obrigação do condomínio é com a trade, que estou fornecendo energia, tá? Então, assim, o modelo varejista, ele veio para realmente atingir consumidores pequenos, consumidores que não têm braço suficiente para ter uma pessoa específica que cuide de energia. O Mercado Livre, ele é redução de custo. E aí tem gente que fala, mas não existe almoço grátis, alguma hora vão me cobrar, a distribuidora vai me multar. Não vai, não existe isso. Ele é totalmente regulamentado pela ANEEL. E esse varejista, que hoje é o que eu acredito que faça mais sentido para os consumidores aqui, ele vai te trazer uma economia. A grande diferença vai pagar duas faturas de energia. Hoje, quando você paga uma única fatura, e dentro dela estão todos tarifas, demanda e tudo. E quando você migra, você vai pagar duas faturas. Só que na somatória das duas, você vai economizar. E essa economia, ela está em torno de 25%. Tudo isso, a gente fala em torno, pode chegar a 35%, mas tudo vai depender do perfil de consumo. O meu condomínio, nossa, eu tenho uma sala de jogos, não sei o quê, que tem piscina e tem sauna que liga muito no horário de ponta, então minha conta é muito alta. Tá, no Mercado Livre, a sua conta vai reduzir mais que 25%, por exemplo. Por quê? Porque o seu horário de ponta, você consome muito no mercado cativo, ele é muito caro. E quando você migrar para o Mercado Livre, como é um preço fixo,
no dia todo, independente de você consumir na ponta ou fora a ponta, você vai ter um preço fixo. Você vai saber efetivamente quanto que você está pagando. Aqui, então, falando um pouco mais a fundo do varejista, tá? Como é que a gente faz? Como que a gente chega, quanto que você vai vender de energia para mim, por exemplo? A gente pega a sua média de consumo dos 12 últimos meses. Então, vamos supor, nos meses de calor eu ligo 10 ares e nos meses de frio eu ligo 3 ares. Então, a gente sabe que você tem períodos. Então, em vez de a gente fazer uma sazonalização, a gente faz uma média. Dentro dessa média, com o seu consumo real, você pode dobrar a sua média do seu consumo. Então, vamos supor que você fala, eu consumo 0,2, por exemplo. Esse é meu consumo médio. Eu estou falando que você pode consumir 0,4 ou consumir zero. Então, sei lá, condomínio é muito difícil acontecer. Isso acontece mais com empresa. Dou férias coletivas, por exemplo. Posso, eu não estou consumindo. Mas em condomínio você vai diminuir o seu consumo e você não tem que me pagar o 0,2 que tem contratado. No Mercado Livre, ele te dá um benefício da flexibilidade. Então, você pode dobrar o seu consumo, zerar o seu consumo e ser faturado pelo que você efetivamente consumiu. Entendeu? Então, isso é um benefício que deixa o cliente tranquilo, de que ele pode ter uma onda aí, né? Meses maiores, meses menores. Não vai existir, vão cortar minha energia porque eu consumi 0,3 e eu tenho 0,2 contratado. Não existe isso, tá? Isso eu falo 1000 vezes. Falo, gente, não existe, não vai ter um corte de energia. Não tem isso, tá? Se faltar energia, para quem que eu vou ligar? Vai ligar para a distribuidora, porque a parte física é a mesma. Entendeu? Precisa, meu cabeamento, não sei o que, é com a distribuidora. A trade, quando a gente fala de Mercado Livre, o que uma comercializadora efetivamente faz? Registra num sistema que esse consumidor está pagando energia. E eu estou lá registrando a minha energia da geração e do meu trading para esse cliente. Entendeu? Outro ponto, antigamente, com o modelo atacadista, que era aquele modelo que eu acabei de explicar, que você tem que ser agente na CCE, que você precisa pagar emolumento, essas coisas, você precisava apresentar uma garantia financeira. Então, ou era carta de fiança bancária, CDB, seguro, garantia, você tinha que pagar. Então, além disso, você tinha que dar uma garantia na operação. E aí, no modelo varejista, não, você não tem nenhuma garantia. Então, assim, a gente não pede nenhum tipo de garantia para o cliente. Óbvio que a gente faz uma análise prévia, né, do consumidor. Então, a gente sabe que condomínio, por exemplo, não tem balanço, não tem DRE, mas a gente faz uma análise interna, né, na nossa área de crédito, faz uma análise, aprovou o crédito desse condomínio, legal. Então, pode dar continuidade na negociação, tá? Por que que a gente fala muito que no Mercado Livre é um mercado que quando um consumidor fica inadimplente, ele pode ter um efeito cascata. Por quê? Porque entre as comercializadoras existe muito uma vende e compra da outra. Então é o trading, troca, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vamos supor que uma comercializadora, o preço da energia ele é bem próximo entre as casas. Vamos supor que o preço está R$ 200. Aí chega uma casa e fala assim, te ofereço a 140. Aí você fala, nossa, você está me falando de 200, estão me oferecendo a 140. Eu vou no 140. Só que o que acontece? Se essa casa quebrar, as multas que todo mundo tem que pagar, todos os consumidores dela têm que pagar por não ter a energia registrada, são muito maiores. E essa casa se quebra, ela vai ter um efeito cascata, porque ela fez um trading com as demais casas. Então, o consumidor, ele tem que ver muito a segurança que a empresa vai dar para ele. É uma empresa confiável? É uma empresa que realmente vai me trazer benefício? Porque o Mercado Livre ele não tem um malefício, ele tem um benefício. Então, eu falo muito, você tem que ver se você está seguro disso. Realmente faz sentido? Não, não faz sentido. Mas
não se olha só a economia. A gente tem que olhar o que tem dentro de uma proposta, porque quando você olha uma proposta, às vezes tem aquela entrelinha pequenininha que aí você vai ser, tem mais tantos encargos, tem mais tantos não sei o quê. No Mercado Livre é tudo destrinchado. Então a gente pega a sua tarifa, a sua fatura de energia da distribuidora e a gente destrincha ele, entendeu? Então você vai saber exatamente o que você paga. Um exemplo, existem alguns encargos, encargo de energia de reserva, encargo de serviço de sistema. São encargos que o cliente paga no mercado cativo, só que não sabe, porque está dentro da tarifa de energia dele. E quando você migra, você vai saber quanto é, entendeu? Então, assim, o mercado para consumidor é um mercado que ele é extremamente claro. Todos os consumidores no Mercado Livre. Isso é uma exigência da ANEEL, então não dá nem para você fazer uma coisa nebulosa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não dá nem para fazer um plano mirabolante, porque a ANEEL fica em cima das comercializadoras para falar, olha, um cliente ele não pode ser prejudicado porque ele migrou. Então, assim, é um mercado totalmente seguro e confiável, assim. A gente fala que é um mercado que é muito ele não vai te dar dor de cabeça, ele vai te dar uma folga aí nas contas que ele vai reduzir muito o seu custo. Outro produto que existe dentro do Mercado Livre, que a gente também tem, é a economia garantida. Então, o que que eu faço? Eu pego a sua fatura e eu te dou um percentual em cima da sua tarifa de energia e da demanda. Então, os demais custos continuam com a distribuidora e a gente dá uma economia para o cliente. Então, a sua economia garantida vai ser de 25%, por exemplo. Mas o que acontece? O comparativo é a fatura da distribuidora. Então, se a tarifa da distribuidora disparar, vamos supor, todo ano ela tem um reajuste, né? Então, vamos supor que em 2025 a tarifa dispare. Eu vou dar um percentual em cima da tarifa disparada. Diferente do varejista com preço fixo, que independente do valor da tarifa de energia da distribuidora, você sabe quanto você vai pagar. Na economia garantida, você sabe que você tem um percentual de economia comparado à distribuidora. Então, existem esses produtos dentro do varejista, entendeu? Então, é muito. Mas estou vendo aqui, esse estudo está dando 25% e a economia garantida está dando 35%. Tá, mas aí o cliente tem que entender que na economia garantida ele vai flutuar. Então, conforme a tarifa da distribuidora subir, o cliente também vai pagar mais. Só que ele vai pagar 35% abaixo da distribuidora. E quando o cliente opta pelo preço fixo, independente da tarifa da distribuidora, ele tem a previsibilidade de custo dele, tá? Em ambos os casos, não tem necessidade de garantia financeira e tem a flexibilidade de 100%. Então, você pode dobrar o seu consumo ou pode zerar o seu consumo e ser faturado só pelo que você efetivamente utilizou, tá? Aqui a gente fala um pouquinho das vantagens, né? Das vantagens de migrar com a Enel. A gente dá um total suporte, então é um serviço bem personalizado, diferente, é que todo mundo compara muito com distribuidora. Vocês vão entender que no Mercado Livre é muito diferente a tratativa, porque é uma tratativa direta. E o volume de cliente é infinitamente menor de uma comercializadora do que com uma distribuidora. E esse contrato a gente é bilateral, então independente, a gente sempre vai fazer nós diretamente com o cliente, entendeu? E a gente consegue mensalmente mostrar para o cliente quanto que ele teve efetivamente de economia. Então, no Mercado Livre, quanto que eu tive de economia? A gente vai fazer você teve no comparativo tantos por cento de economia. Não tem não tem nenhuma barreira entre a empresa e o cliente. Então, é um contrato direto. Então, tem contato, é WhatsApp, é ligação, quero entender o que acontece. Então, assim, tem um time de pós-venda que faz toda essa parte.
a gente chama de back-office, ele faz toda essa parte burocrática. O cliente, ele não tem que ter dor de cabeça no Mercado Livre. Tem muita gente que fala, eu não vou mexer com isso porque isso vai dar muito trabalho. E não, o Mercado Livre ele veio para facilitar a vida. A grande diferença é que você vai ter duas faturas para pagar. Mas na somatória, você vai ver que o percentual de economia vai valer a pena. Porque só de você não ter, não flutuar nessa tarifa da distribuidora, que é uma tarifa que tem reajuste anual, e o reajuste, às vezes, é muito maior do que a inflação, por exemplo, no Mercado Livre, não. A única coisa que vai incidir é a IPCA. Então, é um mercado que eu falo que é totalmente regulado, um mercado totalmente claro. Quem tem receio, fale, converse comigo ou com qualquer outra empresa que acredita que seja segura, e eu acho que vale a pena fazer um estudo, fazer uma análise, ver se vocês estão aptos. Eu estou querendo migrar, mas eu estou com medo, estou com receio. Eu acho que é um mercado que está crescendo cada vez mais. Vai chegar um momento, a gente acredita que em 2028 a gente consiga ser livre dentro de casa. Então, assim, vai acontecer o que acontece com alguns países já, de você contratar energia na sua casa por um aplicativo. Então, vai ser, como se eu contratasse uma Vivo, eu vou contratar a Enel, por exemplo. Isso vai acontecer, tá? Então, é um mercado que ele começou tímido. Então, assim, nasceu em 98, o primeiro cliente foi em 99, mas é um mercado que ele está numa expansão absurda. Só que antigamente tinham mais entraves. Hoje, qual que é o entrave? Eu quero migrar. Posso migrar amanhã? Não. Posso migrar daqui a 3 meses? Não. Você tem que fazer uma denúncia na respectiva distribuidora com 6 meses de antecedência. Então, quando a gente está falando de junho, eu falo que o cliente só vai poder migrar em janeiro. Se a gente fecha um contrato em julho, ele vai migrar em fevereiro. E assim sucessivamente. Quanto mais tempo ele demorar para tomar a decisão de vou migrar para o Mercado Livre, mais tempo ele vai demorar para efetivamente migrar e ter economia. Tá? E como que são esses trâmites? Eu não posso falar por todas as empresas, mas, por exemplo, aqui na Enel a gente só vai receber a tarifa de energia. Então, a gente fica 6 meses sem receber absolutamente nada. E a partir do momento que o cliente migrar, então, se você migrou em janeiro, por exemplo, a gente vai fazer um levantamento, né, do seu consumo e a sua primeira fatura de energia vai ser em fevereiro. Então, o pagamento da energia é sempre no mês subsequente ao consumo, tá? E isso o cliente a gente mostra para ele quanto foi que ele consumiu e mostra, faltou, não sobrou, tá dentro da flexibilidade, não tá. Quando o contrato vai vencer, por exemplo, a gente entra em contato e fala, olha, o seu contrato vai vencer, quer renovar, quer ir ao mercado, tudo isso. Então é um mercado que ele é muito tranquilo, assim. Vocês veem que é um mercado que está em expansão, tem muita oferta e é um mercado muito pacífico, porque a contratação é do cliente com a empresa. E isso só vai gerar economia. Então, qual o percentual de consumidor que está no Mercado Livre e volta para o cativo? Não chega a 0,5% dos consumidores que estão no Mercado Livre. Então, assim, a gente vê que é a coisa mais rara alguém estar no Mercado Livre e falar, não, eu quero voltar para o cativo. E outro ponto, vamos supor que a gente está falando de um condomínio de galpões. O que migra é o CNPJ. Então, eu migrei esse galpão aqui, mas eu estou de mudança para a rua de baixo. O que eu faço? Você vai continuar livre na rua de baixo. Por quê? Porque o que a gente está migrando é só o CNPJ, entendeu? Então, assim, nada impede o consumidor de mudar de endereço. Lógico que ele tem que estar lá, ter ligação de média e alta tensão, isso é claro, mas ele pode levar. O que não dá para a gente fazer, por exemplo, eu vou migrar um apartamento. Não, não tem como. A gente pode migrar a área comum, mas a gente não pode migrar o apartamento. O que pode fazer é migrar o condomínio vai suprir, vai medir todos os apartamentos e vai fazer o rateio pelo condomínio. Mas a Enel, por exemplo, a gente não vai fazer
medir cada um. Então tem que ser um todo, e aí depois o condomínio passa o custo para cada um dos condôminos. Então tudo isso vai depender muito, tá, de cada caso. A gente fala que a gente tem que analisar para a gente entender, porque não é uma regra e não é um padrão. A gente tem que ver como é que funciona cada um, entendeu? É um mercado, vocês vão ver que é muito tranquilo. Quem já está no Mercado Livre acho que sabe muito bem isso, sabe? A facilidade que é. Eu sou super suspeita, porque eu sou fã do Mercado Livre, eu trabalho nisso faz mais de 8 anos. Comecei na área jurídica e fui para a área comercial e aqui permaneci desde então. Então é isso, eu acho que agora eu vou ler um pouquinho o chat para suprir um pouco as dúvidas. Cíntia, é, já tem gente oferecendo Mercado Livre para consumidor final? Oi? Já tem gente oferecendo Mercado Livre de energia para o consumidor final? Mas é essa que é a intenção, é migrar o consumidor final. É disso que Mas, eu estou falando. O mas consumidor. Oi? hoje já tem empresa oferecendo isso para o consumidor final? Consumidor final, sim, mas ligado em média atenção, Ah, tá. não consumidor, a gente chama consumidor final uma indústria, é um consumidor Ah, final, não, digo mas residente. não consumidor final residência, por exemplo, não pode. Tá, A previsão da ANEL, tá? Isso é uma previsão, pode ser que mude, mas a previsão da ANEL é que o consumidor baixa tensão residencial possa migrar em mais ou menos 28. tá. Edilson, quer fazer a sua pergunta? Deixa eu só fazer uma perguntinha antes. Cíntia, média tensão. Por que que um condomínio é em média tensão e outro condomínio é em baixa tensão? Tem alguma... Depende da ligação dele no momento que construíram. Então, assim, para você, não existe um padrão, tá? Não existe um padrão. Então, às vezes, quando fez, falou, vai ser baixa tensão. E lá permaneceu. Porque ainda, Cláudia, é muito caro fazer uma cabine, ainda fica. Isso é um custo. Então, às vezes, o cliente vai falar, eu quero ver para sair de baixa e ir para média. E aí faz um orçamento e vê, putz, é muito caro, e às vezes isso trava. Tem que ver se tem, se a distribuidora tem, como que eu falo? Tem disponibilidade de uma média atenção. Porque o que que é a média atenção? A gente fala a grosso modo, tá? É como se você alugasse um espacinho no fio para passar sua energia. A baixa tensão, não, porque é um consuminho bem pequenininho. Agora, quando tem um consumo muito alto, aí normalmente é de média tensão, porque daí você aluga um espacinho para sua energia física passar lá. Mas Entendeu? tem a ver com a data de construção. Tipo assim, vamos para Não, facilitar. Não tem a ver com a data, nem com o tamanho, não. nem Tem quando com... fez o prédio, quando construiu o prédio. Às vezes você vê um prédio bem pequenininho, que ele tem uma cabininha lá e ele tá ligado em média tensão. Ele tem um mínimo. O mínimo, se eu não me engano, são 30 quilowatts de demanda contratada. Aí, às vezes, o cara paga 6 mil reais de energia, mas ele tá ligado em média tensão já. Então, ele pode migrar. E, às vezes, você vê uns condomínios enormes que pagam 50 mil reais, mas que ele é ligado em baixa. E aí, a gente não consegue migrar ele. Entendeu? E Entendi. assim, Desculpa, dá licença. quando a gente fala do condomínio que está embaixo, eu sempre falo, vamos ver com alguém da distribuidora local, né? Não sei se é Enel, se é Light ou qualquer outra, tem que ver, dá para a gente fazer uma obra de adequação para média? Dá. Então vamos ver se a economia que você vai ter supre o gasto, porque às vezes o gasto é muito alto, às vezes a distribuidora não tem disponibilidade. Então essa parte física, ela é bem complexa, porque ela depende de cada distribuidora. Tem distribuidora que fala, putz, não quero, não vou mexer com isso, vai continuar baixa tensão, e aí dificulta a vida do consumidor até para ele não fazer. Tem também, entende? Uhum, Então, assim, isso é uma coisa que você tem que ver caso a caso com as distribuidoras. entendi. Perfeito. Dá licença um pouquinho. Alô? Sim. Oi?
Eu queria fazer uma colocação, uma pergunta também. Tá bom, ô, Bunei, deixa o Dilson ir primeiro, que ele já tinha levantado a mão. É Ah, o desculpa. Edilson, o Renato, aí eu te coloco na sequência, tá bom? Obrigado, obrigado. Obrigado, Eduardo. Boa noite, Cíntia. Olá. Eu já tentei, e a nossa intenção aqui no condomínio é implantar o sistema do Mercado Livre, né? E nós já fizemos até um orçamento há 1 ano e meio, mais ou menos. O orçamento ficou em R$ 136 mil. E o que dificultou foi o financiamento. A nossa conta é de 4.200. Eu pagaria para a Enel, manteria pagando ali a taxa de R$ 95, e aquele mesmo valor que nós pagamos de energia, iria para o financiamento, né? Ou seja, só que assim, se fosse à vista, ficaria bem mais em conta, mas para um condomínio fazer e tirar 136 mil é muito difícil. No financiamento, nós, em 12 vezes, ficaria um juros de R$ 20 mil, e um financiamento a longo prazo, ou seja, o mesmo valor que nós pagaríamos para o financiamento, para a Enel, pagariam para o financiamento. Iria dar 7 anos, ou seja, iria aumentar em torno de uns 50 mil. Então, a gente se esbarrou nisso daí, uma que precisa fazer assembleia, né? Tem que pedir autorização à Assembleia, tem que ser um negócio muito bem feito, muito bem organizado, muito bem montado, e mostrar para todos os moradores a vantagem, que realmente é vantagem. A Enel tem alguma coisa de... Eu nem sabia que a Enel também prestava esse serviço, e é muito bom porque você vai mais garantido em saber que tem uma empresa séria por trás. De repente, como você falou, você pega uma empresa não muito boa no mercado e você pode se dar mal, né? A Enel tem alguma parceria, alguma facilidade com bancos, com financiamento? Como já passaram 1 ano e meio aí, quem sabe hoje a situação não esteja melhor, né? E, Então, assim, no caso da estrutura, a Enel entra com alguma coisa no sentido de relógios o digitais, porque já relógio estão ele é mudando sempre tudo. fornecido pela distribuidora, tá? Então, quando a gente fala, como que a gente vai fazer? Como que eu vou saber quanto você consumiu, né? Então, a distribuidora tem que fornecer um relógio para o consumidor final, né? Então, tem que ter um relógio da distribuidora aí para a gente conseguir ver quanto efetivamente você está consumindo no dia a dia. Mas isso, que você falou, é um custo de mais ou menos 130 mil e a minha fatura é mais ou menos de 4 mil. Nisso, eu não sei se valeria a pena você pagar esse investimento, você fazer esse investimento, porque provavelmente você está ligado em baixa tensão, né? Então, você não tem uma demanda contratada. E essa cabine primária tem que construir uma cabine, tem que colocar a fiação correta. Realmente é um custo elevado. Pode ser que esse custo tenha baixado, tá? Mas eu não sei te dizer, porque essa parte é mais ligada à distribuidora. O que seria mais comigo seria, eu realmente resolvi, vou migrar para o Mercado Livre, vou construir essa cabine primária aqui e quero migrar. Então, a partir do momento que você tem essa certeza de que você vai migrar, o que que a gente faz? A gente faz um estudo na sua fatura e mostra quanto que você economizaria, tá? Mas como você, em baixa tensão hoje, você não tem horário de ponto fora ponta, igual tem o média tensão. A sua tarifa é única. Ela é mais cara, ela é muito mais cara do que uma tarifa do Mercado Livre, por exemplo, mas ela é uma tarifa única. Você não tem esse custo que uma média tensão tem. Então, eu acho que valeria a pena você refazer esse orçamento e ver se realmente, deu uma caída, não deu, como é que tá? Porque isso depende muito. Antes, para você ter uma ideia, há 1 ano atrás, por exemplo, o cliente que queria migrar para o Mercado Livre, ele tinha que fazer uma adequação no medidor dele. Então, o relógio, gente, por né? Mas tinha que fazer uma adequação no medidor. E o que que era a adequação? Era a troca de cabeamento para fio blindado. Era praticamente isso. E a gente não faz
Tem uma empresa parceira que é a Enel X, que ela também pode fazer esse serviço, mas a trading, que eu digo, a gente não faz essa adequação. Mas a gente fala para o cliente, se tiver alguma empresa de engenharia que já te atenda, pede orçamento, porque vocês vão ver que no Mercado Livre antes, né? Agora eu acho que não depende muito da distribuidora que você tiver ligado. Mas falando da Enel São Paulo, a gente nem pede mais essa adequação. Por quê? Porque isso daí às vezes inviabilizava o cliente de migrar também, e precisa alguém da distribuidora ir até o local, ver se está tudo certo. Aí o consumidor vai lá, faz a troca, faz não sei o quê, tem que outra pessoa da distribuidora dar o ok para o cliente migrar. Então, há um ano atrás, parece que é pouco, mas mudou muito o mercado, entendeu? Então, Sim. hoje, a gente já faz essa adequação online. 99% dos clientes da Enel São Paulo é no sistema. Então, você vai lá e tira uma flag, assim, uma flagzinha, cativo e livre. E a gente não está pedindo adequação. E a adequação, em qualquer distribuidora que vocês estiverem ligados, ela pode ser feita por qualquer empresa de engenharia, não precisa ser uma empresa ligada à distribuidora, tá? Então, vocês vão ver que tem uma empresa que vai te cobrar R$ 5.000 e tem uma empresa que vai te cobrar R$ 35.000. Aí você vai falar, qual que é a diferença entre essas? Ela só vai poder fazer o que a distribuidora deixar, entendeu? Isso. E Então, só quando só você para tem finalizar, adequação, a distribuidora dá a diretriz da adequação. Não é uma empresa de qualquer que vai te vender mundos e fundos e não tem necessidade, entendeu? sim. A, eu acho que assim, vale a pena você refazer isso e ver se faz sentido, colocar na ponta do lápis mesmo. Faz sentido eu investir que não seja 130 mil, mas que seja 70 mil e migrar, e aí minha conta vai reduzir mais ou menos quanto, entendeu? Se você quiser, eu vou mandar essa apresentação aqui e tem meus dados também, tem meu e-mail, meu WhatsApp. E aí você me manda uma fatura para eu falar, ó, quanto que a sua tarifa é hoje, quanto que seria no Mercado Livre, por exemplo. Entendeu? Para você ver se vale a pena você fazer um investimento tão alto para a economia. Quanto tempo vai ser o seu payback? Quanto tempo você vai demorar para conseguir tudo que você investiu? Entendeu? Se a sua fatura fosse de R$ 100.000, eu ia falar, Edilson, acho que realmente vale a pena. Quando uma fatura é de 4.000, eu não sei se valeria tanto a pena. Daí eu acho que a gente tem que conversar e refazer isso aí. Para o condomínio, sim, só para finalizar, valeria a pena até 1 ano e meio atrás, porque mesmo com financiamento, ou seja, com o valor do pagamento, você paga o financiamento. Então, nós pagaríamos tudo em 7 anos, sem fazer rateio, com aquele valor do consumo, e toda a estrutura duraria em torno de 30 anos. Ou seja, você paga em 7 e dura 30. Então, você ganhou 23 anos. E De hoje isso é economia. o menor. Então, assim, não tenho dúvida que mesmo com a conta baixa, mas é vantagem para nós. E a minha ideia é ainda insistir com o Mercado Livre. E, sim, gostaria que você passasse para nós, para mim, e a gente conversa depois. Eu não sei se a Cláudia vai compartilhar a apresentação com vocês, ou eu posso colocar aqui também. Oi, se não, se puder compartilhar, aí vocês me se fala, o pessoal até pediu da gravação, a gente está gravando aí, não sei se pode compartilhar, a gente se informa depois e a gente compartilha com o pessoal, sim. Pode sim. Então, Edilson, se você quiser, depois você me manda a sua fatura. Eu deixei meu e-mail aqui já. Se você quiser, você me manda a sua fatura e eu faço para você um estudinho, mais ou menos. Lógico que ele não vai ser 100% igual, porque a baixa tensão ela é diferente, né? As tarifas são diferentes. Mas a gente consegue ter uma noção, assim, do quanto você economizaria, assim. Sim, aceito sim, Cíntia. Obrigado. Imagina, obrigada a você. Renato, vai lá você, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cíntia. Eu tenho uma administradora em Ribeirão Preto. Os meus condomínios estão no interior, né? Ribeirão Preto, Campinas, Piracicaba. A primeira coisa que eu queria perguntar, você está oferecendo uma solução da Enel, né? Vocês atendem onde a Enel atende, em São Paulo. Vocês não atendem, Não, aqui é a gente atende CPFL, o né? Brasil Superiores. todo. Oi?
Sim, a gente tem o Brasil todo, então no Mercado Livre, assim, eu falo, todo mundo liga muito a distribuidora, então, distribuidora de São Paulo só tem São Paulo ainda. Não, a gente tem 25 estados e Distrito Uhum. Federal, porque o Mercado Livre ele é nacional, né? Então é um Então, sistema interligado nacional que é onde a energia passa. Então, CPFL, a gente tem muito cliente aí também, então isso não tem um problema, não. bacana. Então, vocês conseguem oferecer propostas para os nossos clientes. Sim, todos, todos. Uma coisa que eu me interessei por entrar na live, né, porque eu vi que você é advogada, e o Mercado Livre é uma coisa que tá aparecendo muito agora, até em eventos, né? Tem muitas empresas, muitas possibilidades, muitas propostas, e a gente sabe que em qualquer mercado tem empresas boas e empresas ruins. Tem. E eu já ouvi situações, assim, elas são um pouco mais antigas, mas eu já ouvi situações de que a conta passou para o nome da empresa, né? E aí eles não estavam pagando a conta direito, o condomínio tinha que pagar uma fatura, mas a conta do condomínio não estava sendo paga adequadamente. Então, assim, um síndico hoje que quiser contratar, optar por orçamentos, por várias empresas, se pudesse passar um checklist resumido assim, que pontos ele tem que se preocupar na contratação, né, ao observar uma empresa, por exemplo, essa questão de estar no nome ou não, né, e por que ele contrataria a Enel, né? Eu sei até de qual empresa que você está me falando, isso foi uma barbaridade que foi barrado. Então, assim, barraram porque não existe eu tirar a conta do nome do cliente e pôr no meu nome. Eles estavam fazendo isso para dar uma demanda contratada, para o cliente conseguir migrar, porque senão o cliente não conseguiria migrar. Não existe isso. Então, se a empresa falar, eu vou pegar a sua conta, passar para o meu nome, não vai. Porque daí vai pagar 1.000 multas, porque isso daí é barrado, não existe. Tá? Então, assim, no Mercado Livre, você tem que ver a empresa, uma empresa sólida, uma empresa que tenha geração, uma empresa que tem. Quais são os seus clientes? Entendeu? Às vezes não abro, por exemplo, eu não abro. Eu não posso abrir quem são meus clientes, mas eu posso falar que saiu uma operação com o Itaú, por exemplo. Vocês sabem que saiu essa operação. Eu posso falar que tem operação com Pão de Açúcar, posso falar. Mas assim, eu não posso pegar minha carteira de clientes e mandar para você. Eu tenho um condomínio em Ribeirão, me passa um condomínio em Ribeirão. Eu não vou fazer isso, entendeu? Não se pode. Então, isso é ok, a empresa não te mandar. Mas eu acho que vocês têm que ver se ela tem geração, se é uma empresa sólida, quantos anos de mercado tem. Porque antes, Renato, era muito complicado você ter uma comercializadora de energia. Era muito complicado. Então, assim, era uma burocracia enorme. Estou falando de 4, 5 anos atrás, bastava você ter 1 milhão de capital social se abrir uma comercializadora. E aí que começou o perigo, entendeu? Porque daí você pega uma comercializadora, o capital social dela é 5 milhões. Tá, mas quanto que ela gira de energia? Quanto que o trading dela? Quanto que ela gira e quanto que ela tem? Entendeu? Esse patrimônio é integralizado, não é? Então, assim, é um mercado que eu falo, você tem que pisar em ovos, porque tem empresa que ela vai te oferecer mundos e fundos. Por exemplo, essa que falou que pegou o nome do cliente, colocou no nome dela, não sei o quê. Isso aí era óbvio que não ia dar certo, entendeu? Então, no Mercado Livre, a gente fala, você tem que ir atrás de uma empresa que te dê segurança, uma empresa que tem geração. Você tem geração? Tem. Quantos clientes tem na carteira? Como é que você faz? Entendeu? Então, tem muito isso em qualquer lugar do Brasil, independente de onde você estiver, uma trading ela pode te atender. Então, eu estou lá no interior do Ceará. Qualquer comercializadora de energia pode te atender lá no interior do Ceará, tá? Então, não tem isso. Você tem que ver que você continua com a sua responsabilidade de pagar, então a sua fatura da distribuidora tem que continuar no seu nome. Se eu falar, vou mudar a sua titularidade, não vai. Quando eu falei que você sairia debaixo da distribuidora, iria para baixo da trading, o que eu quis dizer hoje a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ela não enxerga esse condomínio, por exemplo, porque você está embaixo da CPFL. Quando você migrar para o Mercado Livre, a CCE, você vai sair debaixo da CPFL
e vai embaixo da Enel Trading, por exemplo. Mas isso é só um perfil que você, cliente, não vai estar nem nomeado, você não vai nem saber, entendeu? Porque a sua fatura da CPFL vai continuar, você vai continuar recebendo. O que vai sair é a tarifa de energia. Quem vai te representar perante a CCE não é mais a CPFL, e sim a Enel Trading, por exemplo, entendeu? Então, assim, se te oferecerem mundos e fundos, acho que é bom você ir com calma, procurar saber de onde vem, quantos anos tem geração, porque é um mercado que realmente eu falo, ele era tímido e aí agora ele está numa expansão, só que ele virou quase brincam no mercado, virou quase uma prostituição, porque tem empresa que oferece coisa que não existe, entendeu? Não existe. Então, Quais são esses riscos, Cíntia, assim, essas coisas que eles oferecem que a gente tem que ficar cauteloso? O que pode acontecer, né, contratando uma empresa pode. ruim? Quais são os Ele pode nossos riscos, deixar né? inadimplente com a distribuidora e você pode ter energia cortada. Você tem a energia cortada até você pagar, mostrar, e a conta vai estar no nome dele, não vai estar no seu nome. Então, até você mostrar para a distribuidora que, olha, eu não sabia, você vai ficar uns bons dias sem energia, por exemplo, entendeu? Você vai ter que pagar multa. Então, assim, a sua economia vai ser para pagar multa, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que você tem que pisar um pouco em ovos. E às vezes você fecha um contrato, que você acha que você brilhou no contrato, aí chega no dia a dia, você vai, mas tem que pagar mais isso aqui. Mas tem que pagar mais isso aqui. E aí isso acaba onerando ainda mais o contrato. Então, é um contrato, você tem que ver tudo o que tem. O que você está me vendendo? O que tem dentro do seu escopo? O que você vai fazer? O que tem encargo, não tem encargo? O que tem aqui? Entendeu? Você tem que saber o que você está comprando. Porque, normalmente, o cliente nem sabe o que ele está comprando. Ele fala, estou comprando energia. Mas ele está comprando energia com encargo, sem encargo. Ele está comprando preço fixo, ele está comprando economia garantida. Então, assim, você tem que saber o que você está comprando, entendeu? E isso é uma coisa que eu deixo muito claro. Falo assim, pergunta o que você está comprando. Pergunta se esse preço corresponde a quê, entendeu? Porque ele tem que registrar sua energia. Se ele não registrar sua energia, você vai ficar no varejista, ele mesmo vai ficar inadimplente na CCE. Mas isso é um efeito cascata. Em alguma hora vai chegar em você. Entendeu? Porque você tem uma responsabilidade solidária. Vamos supor que você não paga, que ele não, você está pagando ele, mas a comercializadora está quase quebrada e não está pagando a CCE. O que vai acontecer? Você tem uma responsabilidade solidária com a comercializadora. Então, quando você migra na modalidade varejista, você assina um termo que a sua responsabilidade é solidária. Então, se a sua comercializadora, o seu fornecedor de energia, não cumprir as obrigações perante a CCE, quem tem que cumprir é você. E a gente Então, tem como saber se uma empresa está devendo, ou ela está tem inadimplente, ou como ela está com saber problema? porque sai na CCE. Então, a CCE, ela sempre faz uma contabilização 45 dias depois do fim do contrato. Então, por exemplo, ela vai fazer a contabilização em março, ela faz a contabilização de janeiro, por exemplo. Daí ela vê as empresas que pagaram, que não pagaram, quem está de frente, quem não está. Você consegue ver na CCE, mas não é uma coisa escancarada, tá? Mas a gente acessa algum lugar ou pede uma certidão negativa para a empresa? Qual que é o Eu caminho não aí? sei se vocês conseguem acessar, porque é um dado meio que de agente na CCE. Então, eu não sei se o consumidor, sinceramente, eu não sei mesmo se você Será consegue que tem uma acessar. certidão negativa que a gente pode solicitar e a empresa manda? Eu acho que a CCE é um órgão fiscalizador, mas é um órgão que eles respondem, sabe? Então, se você, por exemplo, chegar no site da CCE, tem lá, fale conosco, não sei o quê, eles respondem. Se você manda um e-mail, eles respondem, eles te dão uma diretriz, assim. Então, eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Se faz, quero saber se essa empresa é sólida, além de Google, né, que é o normal, eu acho que vale a pena você pedir esclarecimento na CCE, por exemplo. Entendeu? Eu não sei como é que é essa informação. Se é sigilosa, né? Eu não sei, sinceramente. Mas vale a pena, eu acho. Bacana, muito obrigado, Cíntia, pelos Imagina. esclarecimentos.
Vamos lá, Munei, depois o Vinícius, por favor. Olá, boa noite, tudo bem? Olá. Olá, Cíntia, boa noite, tudo bem? Eu tenho algumas dúvidas aqui, queria ver se você pode me ajudar. Quando você estava falando sobre a questão da entrada da energia, para poder ter o serviço de fornecedor terceirizado de energia, você falava de baixa tensão, média tensão, alta tensão. Isso está relacionado à carga, à entrada da energia na edificação, ou seja, que também paralelamente poderia ser considerado como monofásico, bifásico ou trifásico. O trifásico você pode migrar. Então, por exemplo, se você tiver em baixa tensão, você não pode. Se você tiver média ou alta, você pode, tá? Então, Isso vai baixa depender da tensão, instalação. desculpa, baixa tensão seria monofásico, Isso, 110, por exemplo. isso. Se eu tiver já um bifásico, 2 fases e um neutro, ou 3 fases e um neutro, eu Daí não pode. posso, eu posso entrar. Pode. Aí é média e alta tensão. É Isso, isso? isso. Tá bom. Então, porque às vezes a entrada depende da demanda que o prédio, que o condomínio tem, para a concessionária avaliar quantos KVAs, né? Que acho que é a unidade que. Correto isso? Isso. E aí, por exemplo, quero ter um aumento, a distribuidora tem que analisar também se tem disponibilidade de aumentar, por exemplo. Entendeu? Tudo isso é com a distribuidora. Ela tem que ver se tem Ok. disponibilidade no local que é o condomínio. Uma outra pergunta que eu queria fazer, ter esse tipo de fornecimento de energia, de mercado livre de energia, é um critério que pode ajudar na certificação LEED. Eu não sei o que essa certificação pede, mas se ela pedir uma fonte renovável, por exemplo, e aí isso vai valer para você. Dentro do mercado, o mercado de energia, quando o consumidor vai migrar na modalidade varejista, ele consome normalmente é incentivado a 50%. O que é incentivado a 50%? É um tipo de energia que ele é de uma fonte renovável. Então, estou falando de uma eólica, estou falando de uma solar, estou falando de uma biomassa, por exemplo. Essa incentivada, você consegue nessas certificações, tá? Você consegue falar, ó, eu consumo essa energia incentivada, que é uma fonte renovável. Entretanto, se você quiser uma efetiva certificação, olha, eu consumo incentivada, mas o certificado ele precisa de uma certificação concreta, assinada. Existem 2 certificados que a gente comercializa, que é o IREC, que é um certificado internacional de energia renovável, e tem o REC Brasil, que é uma certificação ligada à ONU. O REC Brasil é um Entendi. certificado mais caro, então eu falo em torno, ele é em dólar, ele é um pouco mais caro, mas o certificado internacional ele é um certificado muito barato. Então, eu falo que é em torno de 1,50 por megawatt-hora. É muito pouco, tá? E aí, isso vale para, quero um certificado, sei lá, de ISO 9001, quero um certificado, vários tipos de certificação, eles pedem isso, um certificado efetivo. E o efetivo, ele tem que ser vendido. A gente comercializa isso. Ok. Se eu, por exemplo, tiver na edificação a energia fornecida pelo Mercado Livre e, adicionalmente, um projeto de geração de energia solar, um projeto solar onde eu possa ter um excedente e vender ou devolver isso para a rede. Ou é um ou é outro. Você não consegue ter os 2 sistemas em um prédio. Por exemplo, se você falar, eu estou com um apetite de investir e quero colocar solar, você vai para solar. Agora, se eu falar, não, prefiro o Mercado Livre, eu quero economizar e futuramente para solar, aí tem que, como se fosse sair do Mercado Livre e ir para o solar. Entendeu? Você não consegue estar com os dois, você não pode estar com os dois ligados ao mesmo tempo.
Então, aí vem a minha outra pergunta. O que se diferencia em relação a ser hoje uma concessionária de energia elétrica, no caso de São Paulo, da cidade de São Paulo, a Enel, e as empresas de Mercado Livre de Energia? Elas seriam distribuidoras, comercializadoras? O que difere a Enel das demais? A Enel também é uma fornecedora de Mercado Livre? Cíntia, trabalho na trading, eu não trabalho na distribuidora. Tá. É como se eu fosse prima da distribuidora. A gente está dentro do mesmo grupo, mas eu não respondo pela distribuidora. Eu sou da trading, então eu comercializo energia, tá? Essas empresas do Mercado Livre são comercializadoras também. Às vezes elas não têm geração, coisa que a gente Enel tem. A gente tem geração, então a gente tem de onde tirar. Além do trading que a gente faz, a gente também gera a nossa própria energia, tá? Então a diferença entre o mercado ativo é que você sempre vai estar ligado na distribuidora. O Mercado Livre você vai ser sempre ligado a uma comercializadora. Entendeu? Ok. Ok. Então, a distribuidora aí corresponde à concessionária, né? Que a gente antes tinha que ser exclusivo e só ela mesmo. Hoje já não é mais assim, né? Não, você vai continuar ligado a ela para sempre, Monique, porque você vai continuar usando a parte física dela. Foi aquilo que eu falei, que você vai ter duas faturas de energia. Hoje você tem uma e dentro dessa uma tem tarifa de energia, tem demanda, tem tudo. Quando você migra para o Mercado Livre, que é a comercializadora, você vai continuar com uma tarifa da concessionária, então você vai receber a fatura da concessionária, que é a parte física. Pensa que você vai pagar um aluguel para a concessionária pela energia está chegando até você. E aí vai ter a fatura da comercializadora, que vai ser a sua tarifa de energia, que aí vai ter um valor inferior ao que tem da distribuidora, entendeu? Então você vai ter duas faturas. Na somatória, ela vai ser bem mais barata do que a que você paga hoje na distribuidora. Mas você Ok, sempre vai estar ligado à distribuidora, tá? ok, legal, entendi. A minha última pergunta. No caso, para conseguir, né, a entrada de Mercado Livre, de energia pelo Mercado Livre, é considerado, no caso do condomínio, apenas a entrada da administração do condomínio ou também para os usuários finais do condomínio? A gente tem que considerar a ligação do condomínio. Então, o que dá para fazer, tá? Mas aí tem N fatores. Ou migrar só a área comum do condomínio, então, tem elevador, ar-condicionado, piscina, sauna, E a etc. administração aí que eu disse. Migrar isso, a administração, ou você pode fazer como se fosse, eu não sei como que é a parte física, tá? Mas é como se você suprisse a energia de todos os apartamentos e você, condomínio, fizesse o rateio desses apartamentos. Então, você teria que colocar um relógio nesses apartamentos e você esse rateio, Faria entendeu? uma entrada só pelo Mercado Livre, aí faria como se fosse, e usa-se muito hoje, a individualização de água ou de gás. Isso, Aí teria que ter um sistema de individualização de energia isso, também. isso. Senão, nada impede você migrar só a área comum, entendeu? E aí os Ok, usuários dos apartamentos continuam igual. perfeito. Muito obrigado, Cíntia. Tá Parabéns bom? pela sua exposição. Imagina. Conta com a gente. Vinícius, vamos lá, manda sua pergunta, por favor. Então, o Vinícius acabou de falar que ele vai ter que Ele acabou de sair. falar. O Ney Ah, fez a pergunta dele. tá bom. Ele falou que teve uma urgência, vai ter que sair. Mais alguém, pessoal? Dúvidas em geral? Eu fiquei só desse último assunto que foi falado. Suponha que eu tenho, por exemplo, um condomínio de 30 apartamentos, que ele tem os relógios lá e um relógio da área comum. E aí a gente queira fazer nesse modelo. Instalaria-se um novo relógio total da. É isso que eu não entendi. E aí eu faria a leitura usando já esses relógios que já funcionam. Eles continuariam funcionando, eles seriam desativados para instalar um Renato, novo relógio para todo o condomínio.
É, Se eu aí quisesse seria individualizar para os o apartamentos. condomínio responsável por todos os condôminos. Então, seria uma fatura de energia para todo mundo. E o condomínio teria que ter um relógio em cada apartamento. Eu não sei Mas aí como. a CPFL instalaria esse novo relógio. Oi? A gente teria que solicitar uma instalação para a CPFL, por exemplo, desse novo relógio, e os que estão lá ficariam inutilizados? Ou eles também rodam? Eu não sei como é que cada distribuidora faz, porque isso depende muito de distribuidora. Cada uma tem uma regulamentação meio que própria, em alguns, dentro do que a ANEEL deixa ter o escopo, né? Então, a diretriz de cada distribuidora é de um jeito, então não sei te falar. Mas questiona a CPFL, Renato, que às vezes faz sentido você colocar, você suprir a fatura de todos os condôminos e fazer o rateio, né? Às vezes tem condomínio que eu já vi que faz isso e até cobra uma taxinha por fazer isso. Então, e a taxinha, na verdade, o condomínio nem sente porque ele já paga mais caro quando ele está ligado à distribuidora. Então, quando ele está no Mercado Livre, ele já vai ter uma economia. Se o síndico, por exemplo, cobrar 10%, para o condomínio ainda está no lucro, entendeu? Porque mesmo assim ele ainda vai ter uma economia. Então, depende muito. Isso aí tem que ser visto cada caso e cada distribuidora. Desculpa, Entendi, uma obrigado. opinião sobre esse assunto. Eu tenho a impressão que essa individualização da energia seria às custas do condomínio. É como um projeto de individualização de água ou de gás. Isso. Eu acredito que a concessionária ou a fornecedora da energia do Mercado Livre não faria isso a custas da empresa. Não, não Seria um faz. projeto do condomínio. Como que a distribuidora aceita isso, entendeu? Então, assim, a distribuidora não arcaria com esse custo, de forma alguma. Eu não posso falar por todos, mas assim, provavelmente a maioria não supriria o custo, porque não supre mesmo. Mas aí é um projeto do condomínio em benefício aos condôminos, entendeu? Entendi. Fazer um paralelo, desculpa interromper aí novamente. Atualmente o Supremo não, acho que foi não lembro qual a instância superior aí, não foi o STF, alterou a forma de cobrança da água, né? A questão da tabela progressiva do consumo de água, que agora para condomínios vai considerar o consumo total do cavalete que entra a água pela quantidade de unidades de cada condomínio. E isso altera significativamente a cobrança. No caso da energia, no caso de Mercado Livre, existe tabelas progressivas de quilowatts-hora consumido para a cobrança dessa energia ou é um padrão único? Então, referente à tarifa, você estava falando, Monet, ou referente A ao tarifa, consumo? a tarifa do Mercado Livre. A tarifa, ela é muito ampla, tá? Então, a tarifa é como se fosse uma bolsa de valores mesmo. Então, estou falando que o mínimo dela, que é o PLD, que é um valor, que é preço das liquidações das diferenças. Esse PLD, quem solta o valor desse PLD é a CCE, que é o órgão fiscalizador. E ele tem um piso de 59, 62 e um teto de 640, por exemplo. Nossa, Flutua. Mas quando você fecha uma proposta, você fecha num preço fixo. Então é no preço do dia. Por isso que eu falei, sempre uma proposta, a validade dela é dia seguinte às 18 horas, porque é como se fosse uma bolsa de valores. O preço, ele sobe e desce todo dia. Às vezes eu te mando uma proposta, R$ 200. Aí você não assina no dia seguinte, até o dia seguinte às 18 horas. Aí no outro dia você me pede uma proposta. A proposta está 215, entendeu? Mas, por outro lado, tem essa amplitude de valor, mas quando você tem uma travou. proposta firme, eu fixo aquele valor. Então, se a proposta está válida, mas o preço explodiu e foi para 500, por exemplo, eu vou te honrar o contrato a R$ 200, que é o preço da proposta.
entendeu? Por isso que as propostas, elas não são longas, elas são sempre prazos curtos. Sempre a gente, Enel, só faz dia seguinte às 18 horas. Por quê? Porque sabe que o valor da energia, ele é muito amplo, então ele pode subir e descer muito rápido, entendeu? Mas quando você Isso tem requer um contrato, conhecimento e tempo de gestão sobre essa tarifa, né? o quê? Síndico, isso requer um nível de conhecimento para a gestão dessa tarifa, né? Acho que caiu aí, né, Eduardo? Não, tá aqui sim. Tá bom. Não, porque você sabe quanto você vai pagar. Lógico que existem períodos que a energia, a gente sabe agora, por exemplo, o preço da energia tá bom, tá atrativo. Mas eu tô falando que ano passado o preço da energia estava muito melhor, entendeu? Então isso é Entendi. muito. Tem período do ano que é melhor, tem período do ano que é pior. Então, assim, na pandemia, por exemplo, o preço da energia explodiu, o preço foi para o teto. Foi lá, o teto era acho, 600 e pouco. O preço foi para 600 e pouco. Aí, ano passado, que os reservatórios estavam extremamente cheios, que estava uma geração de energia muito boa, que o consumo estava baixo, etc. O preço da energia foi para o piso, 62. Mas a garantia, Monet, é que quando você vai fazer uma. Ninguém fecha o Mercado Livre do dia para a noite. Acorda e fala, vou migrar para o Mercado Livre. Não. Sempre, faz um estudo, aí depois vê, daí discute internamente, aí depois vai, faz outro estudo, faz proposta e vê. E isso vai variando o preço, lógico. Mas o cliente, ele não tem que ter essa expertise de, eu acompanhar preço de energia. Não. Quando você, vou fechar, o meu percentual de desconto antes estava 30, agora está 25, vamos fechar. Entendeu? Se a gente está vendo que o preço da energia está subindo, quanto antes você fechar, melhor vai ser. Porque você vai ter economia antes. Se você ficar demorando, não, eu quero o melhor do melhor do melhor dos períodos. Isso vai demorar um ano, pode ser? A gente não sabe quando o preço da energia vai baixar desse jeito, entendeu? E qual Então, o período mínimo e o período máximo para fazer essa negociação da o tarifa? mínimo que a gente faz são 2 anos de contrato e o máximo não tem. Então, você fala, quero fazer um contrato de 10 anos, a gente pode fazer, entendeu? Mas o mínimo são 2 anos. A Enel não faz contrato de menos de 2 anos com nenhum cliente. Então, e os contratos são todos condicionados, porque é um contrato muito padrão, entendeu? O contrato de energia nosso, ele é muito simples e padrão. Então, é um contrato que a gente fala que é meio que condicionado, entendeu? A gente manda para o cliente e o prazo mínimo são 2 anos. Perfeito. Eu recentemente tive uma abordagem da gerência do meu banco, um grande banco, para oferecer energia. O banco também já está tendo isso como um produto no portfólio de produtos bancários, né? Interessante. Você vai ver, Monique, que agora, acho que foi o Renato lá, antes eu não ouvia falar, e agora tem Mercado Livre em todos os lugares. Você vai ver que com essa expansão de mercado, é porque antes era um mercado, ele é um mercado que está sendo peneirado, né? Então, antes era um mercado que era só os grandes, então não tinha essa propaganda na televisão, não tinha o gerente do banco oferecendo, não tinha a TIM ligando oferecendo, não existia. E hoje existe e vai cada vez aumentar porque a gente está atingindo cada vez menores consumidores e mais consumidores, entendeu? Então, antes eu falava de 10 mil consumidores no Brasil, depois eu falava de 50 mil, depois eu falava de 200 mil, depois, entendeu? Então, assim, o mercado está expandindo e a intenção é que realmente exploda esse daí, viu? Que vá todo mundo para o mercado livre mesmo. Então, vai aumentar muito a abordagem. E o que eu sempre falo, você tem que ver se é uma empresa segura. Se é uma coisa que te traz segurança, se é uma empresa confiável, se é uma empresa que vai te fornecer o que ela está falando, efetivamente. Legal. Obrigado. Eu tirar uma dúvida, Cíntia. Por exemplo, peguei o caso do Renato ali. Eu contratei uma empresa que era mais ou menos. Eu fiz um contrato de 2 anos ali, mas sei lá, teve um problema ali naquele contrato.
Eu posso, depois desses 2 anos, eu posso voltar para o mercado cativo? Ou eu tenho que buscar outra empresa? Tem algum prazo de ir para o mercado? Você pode solicitar para a distribuidora um retorno para o mercado cativo, mas a distribuidora, pela ANEEL, ela tem até 5 anos para te receber de volta. E isso é um prazo muito longo. Normalmente recebe antes, se o cliente pede. Mas é muito raro. Assim, dentro da minha carteira, eu nunca vi um cliente pedir para voltar para a distribuidora. Mas isso é uma pergunta que fazem mesmo, porque, sei lá, fica com medo de cortarem, etc. Mas você pode tanto arrumar outro fornecedor de energia, quanto pedir para voltar para o cativo. Se você pedir para voltar para o cativo, a distribuidora tem até 5 anos para te aceitar de volta, entendeu? Mas ela vai fazer isso muito antes, porque para ela não. E aí, mais uma outra pergunta, que eu entendo, vai, o cativo, vê se eu estou certa, vem da usina, vem de Itaipu, vem desses lugares, a energia vem dali, pelo que eu entendi. E no Mercado Livre, a eólica são as fazendas de energia solar, a biomassa, é isso? Não. Não. A parte física, por exemplo, o que vai mudar fisicamente para o cliente que vai para o Mercado Livre? Nada. Por quê? Sempre vai chegar a geração para você da usina mais próxima, porque isso é física. A parte para chegar de Belo Monte até São Paulo tem muita perda, então vai ser sempre da usina mais próxima, né? Então vai continuar igual. O que muda na fonte que a gente fala é que eu vou registrar essa energia como uma energia incentivada, que são as eólicas, solares, etc. Existe no Mercado Livre hidrelétricas gigantes. Belo Monte vende também para o Mercado Livre, porque eles têm uma mesa de trading também. Então, você tem que pensar que a geração de energia, ela, no trading, todo mundo é um bololô, entendeu? Sempre vai chegar para o cliente da usina que já chegava. A grande diferença aqui no Mercado Livre, você vai falar, vai ter registrado, incentivado a 50%, que é uma fonte renovável, e vai te dar um desconto na demanda, que é 50% de desconto na demanda. Então, se você paga 200 de demanda, no Mercado Livre você vai pagar 100, porque você tem 50% porque você consome uma energia de fonte renovável, entendeu? Mas não é dividido assim, Belo Monte tá lá e aí é só cativo. Não, porque, por exemplo, a distribuidora, ela tem 1.000 contratos de energia com 1.000 usinas. Se sobra energia, se ela foi lá, registrou para todos os clientes dela e sobrou energia, o que ela faz? Vende no Mercado Livre. Mercado Livre. E aí, quando tinha aquelas bandeiras vermelha, amarela e tal, posso estar errada, mas não tinha termoelétrica também que eles estavam E ligando? aí Termoelétrica? todo mundo paga. Daí é o encargo de energia de reserva. O que acontece? Quando a gente tem ligação de termo, é um custo muito alto da energia. Porque a gente, Brasil, a gente gera o que a gente efetivamente consome. Então, quando a gente precisa acionar essas usinas, né, a carvão, a gente tem um custo muito alto. E esse custo passa para o consumidor. Entendeu? Então, tem aí, e aí tem as bandeiras para o mercado cativo, e tem o encargo de energia de reserva para o Mercado Livre, que daí a gente vai passar para esse consumidor também, entendeu? E E aí, isso interligado internacional, nacional. Desculpa. que é isso que eu entendo, assim, por exemplo, eu vejo agora cada vez tem mais fazenda de energia solar, tem mais incentivo, porque as pessoas vendem, principalmente, eu entendo, para essa bolsa de valores aí. Elas entram, eu vou fazer uma fazenda de energia, então eu vou investir, vou vender para a bolsa de valores de trading, vamos dizer assim. Então, quanto mais pessoas entrarem no Mercado Livre, teoricamente, mais pessoas vão investir nisso, eu entendo. Faz sentido ou não? Não porque, por exemplo, uma, uma indústria enorme, vamos falar de uma indústria enorme, sei lá, uma farmacêutica gigante. Se ela pode migrar, ela não vai investir. Porque o investimento dela para suprir 100% da energia dela é muito alto. O investimento dela para fazer uma fazenda solar
é muito alto. Então, assim, por mais que ela tenha, agora vamos supor que ela tem um benefício de um financiamento absurdo e ela tem uma diretriz interna que ela quer fazer isso, é uma coisa, tá? Eu tô falando de um cliente que não quer investir, ele vai só consumir energia no Mercado Livre. E o cliente que tem apetite a investir, então, sei lá, eu quero construir uma usina gigante, eu quero vender no Mercado Livre. Pode, mas aí você tem que ter apetite a investir e ter um payback longo. E, né, Entendeu? eu vejo assim, a gente tem ali um sítio no caminho para Monte Verde ali, tá? E a gente vê o quanto tem de gente que está colocando essas placas celulares para vender para alguém. Então, assim, ali claramente está tendo investimento Mas sabe o que pode ser, Cláudio? Por exemplo, eu de tenho uma. pessoas para Pode ser, isso. pode ser uso próprio, entendeu? Às vezes, você consegue como um produtor, por exemplo, sei lá, a sua casa, a casa da sua irmã, casa do seu irmão, casa da sua mãe. Você coloca no mesmo CPF e aí você gera e passa para elas, entendeu? Então você consegue Entendi. gerar energia e passar para esses outros Grupo CPFs familiar. ou um grupo familiar. Então, quem está em baixa tensão, quando você vê muito essa parte de usina solar, essas coisas, essas usininhas pequenas em telhado, essas coisas, normalmente é quem está em baixa e não quer e não pode migrar. Agora, quem efetivamente pode migrar, lógico, que tem os que preferem falar, eu quero ter a minha geração. Ponto. Pode, lógico. Mas se ele pode migrar, para ele é muito melhor ter economia do que investimento, entendeu? Entendi. Tem a Raidalva aí para perguntar. Está com o microfone fechado, Raidalva. Deixa eu te ajudar aqui, ó. Espera um pouquinho. Tá fechado ainda. Dá uma olhada no canto inferior esquerdo, tem lá o íconezinho do microfone. Abri. É isso, boa. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu tenho duas perguntas. Cíntia, a primeira é assim, eu vi que você falou que a energia já chegou até a 600, né? Então, uma pessoa que comprou no período ruim, todo o tempo ela vai pagar por essa energia cara? A energia normalmente a gente faz a preço anual. Então, uma pessoa, por exemplo, no começo da pandemia, o preço estava lá, aí no meio da pandemia o preço explodiu. Quando eu fazia um estudo de viabilidade, eu mostro para o cliente que não fazia sentido ele migrar. Então, quando a gente mostra, vamos supor, você vai lá e vai me mandar a sua fatura do condomínio, por exemplo. Se eu tiver no momento que o preço estiver muito alto, quando eu te mostrar o percentual de economia, você vai falar, você tá doida? Então, assim, nesses momentos que o preço da energia está muito alto, o cliente não vai migrar. E o cliente que já migrou, ele já tem um preço fixo. Então, se o preço estiver 600 e ele tenha contratado a 150, ele vai pagar 150 e ele está tranquilo. Entendeu? Mas o resto do tempo ele tem uma variação, em que momento ele tem um aumento? Não, ele só vai ter o único reajuste que ele tem é IPCA. Deixa eu E o fechar o preço da energia, ele é anual. A gente trabalha anual. Então, sei lá, vai ser R$ 200 em 2025, 210 o 26, 208 o 27. Então, você sabe quanto vai ser. E não necessariamente o preço é crescente. Ele pode ser decrescente também. Hoje, a gente está numa curva decrescente. Então, eu estou falando de um preço de 230, por exemplo, em 2025 e 213 em 2029. A curva de preço nem sempre é crescente. Lógico que a única coisa que vai incidir no preço em 2029 vai ser o IPCA, entendeu? Mas ela não vai aumentar para R$ 600, porque o preço da energia vai estar R$ 600, por exemplo. Não, o preço vai ser 213, reajustado IPCA, data base de quando você fechou o contrato. E é anual esse reajuste. A outra pergunta é o seguinte: por exemplo, no caso de queda de energia, a responsabilidade de aparelhos que queimam passa a ser de quem? Continua sendo, no Continua meu da caso, da distribuidora. CPFL?
continua da CPFL. Porque você tem que pensar que a parte física continua igual. Tanto é que você vai pagar duas faturas. Você vai pagar a fatura da CPFL e da Trade. Então, caiu uma energia. Para quem que eu vou ligar? Para a CPFL. Porque é Tá. ela que No caso da, aluga dela, se fosse isso. tá, no caso da opção, a Trade, ela não entra com nada. Ela orienta como vai ser feito, é isso? Não, a trading, o que a gente faz é um registro da energia para o cliente, entendeu? Então, você vai ter duas faturas, o aluguel, como se fosse a parte física, você vai continuar pagando para a distribuidora, vai sair a sua tarifa de energia da fatura da distribuidora e vai para a fatura da trade. Então, no sistema, que vocês não têm acesso, eu vou mostrar. O condomínio da Raidal registrou energia tanto. Ele consumiu 0,5 e ele registrou 5. E aí eu vou cobrar o Tá, seu. mas eu preciso mudar, por exemplo, as minhas cabines primárias, ou eu posso manter elas como elas são? Não, vai continuar tudo igual, tudo do jeito que tá. Entendeu? Não vai mudar nada. Só vai mudar Então, se a distribuidora solicitar. Então, quando você é vai porque migrar. o outro moço falou que o custo dele é de 100 e poucos mil. Por que ele tem esse custo? Não, porque ele tá ligado em baixa tensão e ele tem que construir uma Tá, é para modificar, entendeu? Se você já está ligado em média tensão, ou seja, você já tem uma demanda contratada, eu falo pela Enel São Paulo, tá? Em 99% dos casos, o cliente não tem que fazer adequação física, é tudo online. Mas, vamos supor, a CPFL ainda exige. E aí, o que eu preciso mandar para você, para que você me dê essa orientação, se no meu caso eu preciso ou não de alguma coisa. O que a gente faz? Normalmente, como que a gente começa? Recebe uma fatura de energia. Então, você me manda a sua última fatura de energia. Entendeu? Aí eu faço um estudo de viabilidade, Tá. etc. E aí a gente vê e a gente mostra para você quanto que é a sua economia. A parte física, a gente só vai saber quando a CPFL for aí. Então, por exemplo, a gente vai lá e vai fazer a sua Tá. denúncia na distribuidora. Eu vou falar, olha, o condomínio vai sair do mercado cativo e vai para o mercado livre em janeiro. A distribuidora vai responder, ok, precisa fazer adequação ou não precisa fazer adequação. Entendeu? Então, isso Tá. depende, a gente não tem como saber. Nenhuma comercializadora tem como saber se você precisa ou não. Isso é uma diretriz da Agora, própria distribuidora. tá. Mas vamos supor que seja um valor que o condomínio não possa arcar. Aí ela pode cancelar, não fazer. Pode. Pode. Tá. Mas assim, Beleza, se eu vou te tiver que mandar. fazer Você uma mandou o adequação. e-mail? Oi? Você mandou o e-mail, eu vou mandar para você os dados, tá? Tá. Se tiver que fazer uma adequação, Raidal, normalmente, você já está ligado em média tensão, etc. Se tiver, normalmente é um custo bem baixo. Eu falo de nem 5 mil reais. Entendeu? Agora, o dele deu 130, porque ele está ligado em baixa e ele quer ir para média. Então, é uma construção que ele tem que fazer. No seu caso, você já está em média, provavelmente você não vai ter que fazer nada. Mas eu não sei como que a CPFL aí age com isso, Tá. tá? Beleza, obrigada. Mas Vou se te mandar as puder, contas. me manda a última fatura. Tenho 10 condomínios. Manda a última de cada, que daí eu faço um estudo e vejo, isso aqui daria tanto de economia, isso aqui daria tanto, entendeu? A gente vai fazendo um a um. E aí, na Beleza, proposta, o cliente tem até 12 meses para migrar. tá. Obrigadão. Imagina. Mais alguém tem alguma dúvida? Cíntia, você falou que se tiver na conta monofásico, ele é baixa tensão, é isso? Mono é baixo. Porque eu tô analisando um condomínio aqui, e a maioria das contas dele está escrito monofásica, mas tem um relógio que é trifásico. É um condomínio que tem muitas torres, né? Então, se ele tem já um relógio trifásico
E vários Renato, monofásicos. quer me... Oi? Nesse caso, como é que eu sei que ele é baixa tensão ou não? Você vê alguma demanda contratada aí? Não, mas ele tá com a concessionária. Não, não, sim, mas grupo A, grupo B, você consegue ver o que que é? Tá, B3 comercial. Ele é baixa tensão. B quer Baixa dizer tensão. baixa. Então, Ele é se é baixa tensão B3, é comercial. baixa A tensão. previsão de migração, né, da ANEEL é que ele possa migrar em 26. Porque em 26 a gente acredita que baixa tensão comercial possa migrar, e 28 baixa tensão residencial possa migrar. Hoje não pode. Quando é média tensão, vem M, vem outra, vem o quê? Tem A, grupo A. A, Grupo grupo A. A, entendi. Tá certo, obrigado. Imagina. Pessoal, mais perguntas? Todos esclarecidos ou quase esclarecidos? Né, qualquer dúvida, só entrar em contato. Encerramos então, Cláudia? Sim? Não? Beleza. Pessoal, obrigado pela participação de todos, pelas perguntas. Muito obrigado a você, Cíntia, pela disponibilidade do tempo. A gente sabe que, né, tempo é muito precioso para todos nós, especialmente nesse horário que é um horário que a gente está descansando. Então, agradeço muito a sua dedicação a nos atender ao nosso grupo. Essa conversa está gravada. Depois da Cláudia vai te pedir autorização, você autorizando, a gente vai publicar para o nosso pessoal do grupo e vai divulgar para todos eles poderem participar, visualizarem e aprenderem um pouco sobre esse tema que a gente conversou aqui hoje. Combinado. Obrigada, obrigada, atenção aí de todo mundo. Se eu puder ajudar em alguma coisa, fica aí meus contatos, acho que o Eduardo vai passar e a gente vai se falando aí. Qualquer dúvida, contem comigo. Tá, joia? Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Bom descanso a todos. Obrigada, tchau, Boa tchau. noite, obrigado, Cíntia, foi muito esclarecedor, viu? Eu aprendi Obrigada. bastante aqui. Obrigado. Tchau, tchau. Super obrigada.